Olá, hoje é dia de estreia no Sempre um Livro. Hoje começa o Diálogos de Escritor. A história aqui é contada por quem cria a própria história. Então junte-se a nós para uma conversa franca, onde os autores revelam seus segredos, seus desafios e as faíscas que dão vida às suas obras. Nossa convidada para essa estreia acredita que as conexões não são apenas fios soltos, mas sim a teia intrincada que sustenta o sucesso. Ela é palestrante e treinadora em inteligência emocional e comportamento humano. Fundadora da AME, Associação de Mulheres Empreendedoras, e coautora do livro DNA Empreendedor. Seja bem-vinda, Márcia Moreira. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com você, principalmente na estreia, que eu acredito que seja um sonho para você estar aqui essa noite. E fico muito honrada em ser a sua primeira convidada. Um sonho em pagamento de uma promessa também, né? Eu disse que você seria a primeira e você está aqui comigo porque eu li há pouco tempo o DNA Empreendedor. Tem um vídeo aqui no canal já, que saiu dia 28. Se vocês não assistiram, assista lá o vídeo, curta. E vou te dizer, dos 31 capítulos que eu encontrei aqui, o seu é um dos melhores, se não o melhor. É muito bem escrito e o desenvolvimento das suas ideias são muito claras. Agradeço. Agora, fala pra mim, o que você está fazendo aqui em Rio Preto? Porque você nasceu em Minas, não é isso? Isso, exatamente. Eu nasci em Minas, na cidade de Tupaciguara, próximo a Itumbiara, né? Que era só atravessar a rodovia, ou eu ia ser mineira, ou eu ia ser goiana. Mas a minha mãe resolveu atravessar a rodovia e eu virei mineira. Mas aí logo cedo nós viemos para São José do Rio Preto. E por isso que eu não tenho sotaque mineiro, mas sou mineira de nascença, de coração, mas vivo aqui em São José do Rio Preto há mais de 47 anos. Você está muito bem acompanhado ao lado do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meirelles, são todos mineiros. E talvez o seu dom da escrita venha disso também, da própria questão do sangue. E você se destaca por uma abordagem humanizada e focada no desenvolvimento das pessoas. Como que é isso para você? Eu até falo muito sobre propósito. Quando a gente tem esse perfil, é porque Deus, quando você acredita num Deus que realmente trabalha na sua vida, você sente que o trabalho humanizado, ele te edifica muito mais. E aí, quando você solta a sua história, quando você conta sobre você, é transformador, porque as pessoas se inspiram e querem saber quem que é essa mulher, o que que ela faz, o que que ela tem, por que que ela é assim. E acaba sendo algo muito natural, porque eu aprendi há pouco tempo sobre gostar e estar com pessoas. E como se faz para gostar das pessoas? Gente, eu fiz essa pergunta ontem, numa imersão que nós tivemos aí, um retiro espiritual. E um dos princípios é amar as pessoas 24 horas. E aí, como amar pessoas 24 horas se em alguns momentos você quer matar as pessoas por um momento de ira? Sim. E foi assim que aconteceu comigo. Até a história aqui do livro é que, como ele tinha uma limitação de linhas, eu não pude contar tudo, né? E na época que eu resolvi fazer a faculdade, que eu conto aqui no livro, antes eu trabalhava com pessoas. Eu trabalhava num hospital, no setor de quimioterapia. E ali, meu relacionamento com as pessoas era muito intimista, porque você tinha que estar entendendo o que está acontecendo. Aí a pessoa vinha, desabafava com você e trazia todo aquele peso que ela vivia sobre o câncer, sobre a doença. E aquilo foi me sufocando. E aí também tinha a parte administrativa do hospital, que eu não vou entrar nesse quesito, mas aquilo foi me sufocando. Então, conforme foi me sufocando, eu falei, peraí, eu não quero mais trabalhar com pessoas. Eu preciso ir para uma área onde eu não precise lidar mais com pessoas, porque aquilo estava sugando toda a minha energia. E aí foi onde eu peguei e falei, não, peraí, eu vou fazer uma faculdade de tecnologia. Eu adoro computador, amo computador, porque eu e o computador não se relacionar. Sim. E foi onde eu fui para o curso. Eu falo um pouquinho aí no livro sobre esse curso que eu entrei de tecnologia. E como que surgiu a oportunidade de escrever, né, um capítulo para o DNA Empreendedor? Então, aí já estava mais lá na frente, né, que eu já tinha essa história minha de vida. Foi quando surgiu a AME, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras. Foi um projeto que começou numa cafeteria, num bate-papo informal. E foi quando
nós nos reunimos em 4 mulheres, falou, vamos nos conectar aqui, tentar uma apoiar a outra. Estava começando ainda aquela divulgação em redes sociais. Aí a gente falou, não, vamos nos unir, montamos um grupo. Se ninguém quiser participar, fica só nós 4, tá tudo bem. Uma apoiando a outra já é um começo. E dali foi acabando que a gente, com o nosso jeito simples, humilde, humano de ser, a gente começou a atrair várias outras mulheres, querendo saber o que é que vocês têm de diferente, o que é que vocês fazem de diferente. E simplesmente a gente não fazia nada diferente, simplesmente fazíamos o básico. E foi assim, aí até que um dia eu fui chamada pela editora Chave Mestra, através de um contato pelo WhatsApp, que estava observando o meu perfil e viu que eu tinha esse trabalho e me deu uma pauta para que eu pudesse falar sobre isso. A princípio, eu fiquei assustada, falei, não vou, não sou escritora. Como assim? Mas aí você faz uma reunião, eles, né, te traz abre sua mente para que você entenda. Peraí, você pode falar, porque todo mundo pode ser aquilo que ele quiser. Quando você entende que você pode ser o que você quiser, você vai lá, busca conhecimento e você alcança. Então, foi essa oportunidade que eu tive de ser convidada pela Chave Mestra para estar escrevendo. Olha, eu vou lhe dizer, você começou essa conversa dizendo que tinha uma limitação de linha, né? Aqui para você poder desenvolver esse capítulo. E essa limitação foi muito bem aproveitada, porque a mensagem fica bem clara, como eu já disse. Então, o seu capítulo aqui do livro é o capítulo 22, é o capítulo sobre network estratégico para empreendedores. E aqui o começo já é bem interessante, porque você disse que estudou com várias pessoas que têm o pejorativo de nerds, né? Isso. E a maioria são homens. Exato. Isso a gente sabe que o nerd é uma pessoa meio isolada, o nerd não quer muito contato. Mulher, como que lidar com nerds, e ainda mais nerd homem, né? Então, como lidar com isso e abrir assim essa rede de contatos, né? Network é a rede de contatos entre pessoas, num lugar tão difícil. Foi necessário uma britadeira para quebrar essa pedra? Exatamente isso, foi preciso. Foi preciso aquebrantar vários corações ali dentro. Porque, assim, eu já não estava tão nova, eu já estava com 32 anos de idade. Foi quando eu resolvi, falei, não, eu preciso fazer um curso, eu preciso estudar, preciso buscar mais conhecimento. E então, eu preciso buscar mais conhecimento. Foi aí que, quando eu cheguei naquela sala, que eu vi 30 homens e somente 5 mulheres comigo, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi um desafio muito grande no dia a dia. E eu sempre fui uma pessoa muito centrada, muito comprometida com o estudo. Então, eu era aquela pessoa que não faltava. Eu sempre, qualquer tarefa eu fazia. Então, estava sempre ali comprometida com o processo. Aí, até que precisou nomear um coordenador na sala. E como eu era a pessoa mais comunicativa da sala, aí, de repente, todo mundo, a Márcia. Foi até uma surpresa para mim. Falei, gente, como assim eu? Não, você vai ser. E aí tinha alguns alunos que até chegavam e me falavam assim, o que você está fazendo nesse curso? Você tinha que ser sindicalista. Eu falei, gente... Porque sempre eu sempre tive um apelido de sincericídio. Uhum. Eu falava a verdade, eu ia lá, buscava conhecimento, e se tivesse que bater de frente, eu batia, porque porque assim, eu estava pagando aquele curso, então eu tinha que ter resultado. E muitas vezes eu sentia um pouco de desleixo pela parte do professor. E aí eu ficava em cima, então eles sentiram esse conforto, falou, não, peraí, eu vou me unir com ela, vou chamar ela, porque ela vai trazer para nós o que a gente precisa. Porque eles não se comunicavam, eles não conversavam, e eu ficava, gente, como que eu vou falar? E você fica sendo até taxada assim como, peraí, por que essa mulher está fazendo aqui? Mas aí aos pouquinhos eu fui quebrantando o coração de cada um, com o meu jeitinho. Claro que eles tiravam sarro de mim. Ah, mas você não sabe. Gente, eu lembro de uma situação, um episódio, eu vou contar aqui, mas é para você ver também que a gente tem que passar por desafios. Teve uma situação, porque era linguagem de programação. E aí eu estou lá cansada, tinha trabalhado o dia todo, e, de repente, o professor passou lá uma linguagem de programação de Java. Eu só olhando assim, eu sentava bem na frente. De repente, eu soltei uma pérola. Pensei, falei assim, nossa, mas vai ter que raciocinar. Porque a programação, se você não tem essa linha de raciocínio lógico, você não consegue desenvolver.
Nossa, pra quê? Eu soltei alto. Pra quê que eu fui falar isso? Ficou uma semana, esses meninos na sala me enchendo o saco. Como que é, Márcia? Vai ter que raciocinar? Só que aí, sabe, aí eu tinha que passar por cima do meu orgulho, do meu, como que eu falo? Do meu jeito ali de querer agir, querer brigar. Não, eu falei. Aí eu levei na brincadeira. Então, tudo que eu comecei a levar na brincadeira já não me prejudicava mais. Aí foi onde eu fui conquistando aos pouquinhos esses meninos. E virei ali a mãezona da sala. Márcia, mas você nadou contra a correnteza, porque você vai fazer uma faculdade de sistemas, que é um negócio mais isolado, mais concentrado, não tem tanta necessidade de comunicação. E o incrível disso é que a comunicação, então, foi a chave do seu sucesso. Exatamente, porque eu estava fugindo, na verdade, eu estava fugindo de pessoas, porque eu queria sair do hospital, traçar um novo caminho, uma nova carreira, e eu falei, não, eu não quero mais saber de pessoas, eu não quero. Eu fui buscar o quê? Tecnologia, computador, eu falei, está em alta também, e é algo que eu gosto. Mas eu achava que o computador, eu ia só ver a interface do computador. Eu não ia ver por trás da interface, né? Que são os códigos-fonte. Foi tudo uma surpresa. Só que eu acredito que eu fui para lá, nesse lugar, nessa sala, para que eu escrevesse esse livro que existe hoje, essa história. Talvez a prova aqui que você deixa bem clara é que quando a pessoa nasce por uma coisa, você não consegue fugir. É impossível. Exatamente isso, Vanderlei. Porque assim, eu estava, né? Porque agora eu não consigo mais. Mas eu estava fugindo do meu propósito. Porque qual que é o meu propósito? Hoje eu entendi. Porque eu sou hoje uma amante radical de pessoas. E para mim, me alimenta estar com pessoas, estar envolvida com pessoas, na comunicação e tudo mais que eu vivo hoje. Uma das suas grandes qualidades, eu que te conheço há um bom tempo já, é que você é uma pessoa original. E hoje, no mundo, ser original é uma coisa muito difícil, muito complicada. Hoje todo mundo quer ser igual, quer fazer as mesmas coisas, quer ser parecido, quer estar na moda. Ser original é o caminho? Eu acredito que sim. Para mim, dá super certo. Porque tem gente que me ama e tem gente que me odeia. E tá tudo bem. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, para mim, está tudo bem, faz parte do processo. Nós vamos atingir algumas pessoas só. Nós não vamos conseguir atingir todas as pessoas. Mas não, peraí, então... O teu microfone parou, parece. Você corta nesse editor mesmo? Ué? Quer fazer um teste? É que ele tava normal, aí depois parece que parou. Do nada. Fala, Vanderlei, nem pus a mão. Eu nem pus a mão mesmo, pior é que eu não coloquei mesmo. Ai, depois eu tenho uma novidade para contar agora. Uma viagem. Ai, que não vou te luxo. contar. Fala aí. No final, parece. Uhum. E é onde parou a pergunta? Essa já foi respondida? Eu já não sei onde nós paramos. Deve ter sido algum mau contatinho. Mas como o dela pega, só vai ficar com um pouco de eco com uma parte. Ah, não tem problema. Tranquilo? Pode ir dessa parte então que você estava agora. Não, eu vou retomar aqui então. Voltando ao capítulo aqui que você escreveu, você está falando muito de network estratégico. Exatamente. Como funciona? Como identificar? Então, o networking, porque as pessoas confundem. Ah, eu vou lá para um network e vou lá vender. Não é sobre vendas, é sobre relacionamento. É sobre você criar uma intimidade, criar um relacionamento, conhecer a pessoa, aprender a escutar. Não só ouvir, mas escutar o que a pessoa está falando para que você consiga ajudá-la, não com uma venda, mas direcionar ela para o caminho certo. Então, quando você se conecta com outra pessoa e aí vocês têm essa sintonia, você consegue escutar o que ela está te falando. O network acaba acontecendo assim. E automaticamente é consequência para uma venda, para uma nova conexão, para uma indicação. Então, se você consegue ir para um network focada no que você realmente quer, dessa forma estratégica, de que você vai chegar e vai escutar. Você está lá para escutar. Então, quando você consegue escutar outra pessoa, você consegue sentir o que ela realmente precisa, o que ela está te pedindo. E aí, ali você se conecta com aquela pessoa. Porque é automático, não tem segredo. Uma pessoa que não tem experiência com network, que tem esse pensamento fechado, eu vou lá para vender. Como que ela consegue se introduzir nessa vida de network? Como que faz?
Então, Ela tem medo, não tem experiência, como é que faz? Ah, você está querendo dizer assim, no sentido de como que ela faz para ela entrar? Como que ela começa a fazer network hoje? Ela começa primeiro procurando grupos de empreendedoras, grupos, a CIRP, Sebrae, eu super indico. Então, não é somente a Associação AME também. Ela vai ter que procurar grupos onde ela se identifica primeiro com as pessoas que estão ali. E se faz sentido para ela, porque tudo na vida tem que fazer sentido. Então, você começa num grupo, se conectou com as pessoas, eu gostei. A energia, que a energia fala muito, a sintonia, fala muito sobre o local, sobre o ambiente. Isso aqui faz sentido para mim. Aí você começa a frequentar, mas não com aquele pensamento, eu tenho que vender, tenho que vender. Se você chegar com esse pensamento, você já perde as pessoas ali. Então, você tem que ter o pensamento assim, eu vou mostrar o porquê que eu existo, para que eu existo, qual que é o meu trabalho, o que eu quero entregar, o que eu entrego. Porque aquela pessoa que está te escutando, ela vai falar de você. Nossa, eu conheci o Vandeir, tudo que você precisar referente a livros, uma crítica, né, o crítico literário, vai lá, fala com ele, ele vai te apoiar, ele vai te ajudar. Não é sobre eu vender, é sobre primeiro eu me conectar com você, para depois, sim, uma consequência, virar uma venda, ou sim ou não. E também está tudo bem, porque o network é sobre relacionamento. Entendi. Tá gostando do vídeo? Já deixaram o seu like? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. É importante. Olha, isso. Os inimigos também, gente. Faça network com os inimigos. Isso. Tem uma frase muito famosa que diz que os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. Uhum. Você também diz aqui no seu capítulo que nós precisamos construir empresas baseadas em conexões internas. Empresas hoje que tratam o seu funcionário apenas como número, tem futuro? Não tem futuro. Essa empresa ela vai viver em grande conflito. Essas pessoas que estão trabalhando para você, elas não vão amar, não vão dar valor, não vão criar uma conexão com você, porque não faz sentido para elas. É uma troca. O trabalho interno dentro de uma empresa é uma troca. Não adianta eu só impor regras. Tem que ter o retorno. Então, você tem que plantar e, ao mesmo tempo, colher. Quando você cria um trabalho humanizado dentro da sua empresa, até a NR1 está vindo aí para colocar essas empresas realmente para repensar. Porque hoje é esse trabalho humanizado. Precisa desse trabalho humanizado. Porque, senão, você perde as pessoas que realmente faz sentido e que gostam da sua empresa e vai conseguir fazer você crescer. E ninguém cresce sozinho. Você precisa de pessoas para ajudar você a crescer seu negócio. Então, faça também network com o seu funcionário. Escute o que ele tem para falar. A partir do momento que você se propõe a escutar, chama ele para um bate-papo. Cria oportunidades dentro da empresa. Uma vez por semana, por que não a gente parar todo mundo? Porque tem funcionário que trabalha, são vários setores, principalmente empresas que têm vários setores. Se você para ali 1 hora, para o empresário parar 1 hora, às vezes, se ele consegue se conectar com outros setores, é importante a moça do atendimento saber o que o outro faz, porque aí você evita vários conflitos dentro da empresa. É importante eles se comunicarem. Nossa, eu não gostei que você passou aquele serviço para mim. Se você tivesse falado um pouquinho mais com calma, eu tinha feito com mais amor. E é sobre você, então, passar. Eu conseguir entender a sua essência para que eu também te ajude lá do lado de dentro, ou quem trabalha externo. Porque tem esse conflito também. Quem está interno no ar-condicionado é uma delícia. Aí o cara que vai lá fazer a manutenção na residência, que está no sol, entrando em forro, a que está dentro do escritório não tem aquele trabalho humanizado de ter piedade dele. Então, quando ele se conecta ali, fala, nossa, cara, pedi para você subir no telhado 3 vezes, aí ele para pensar. Ela para e fala assim, não, é verdade. Você está lá no sol, eu estou aqui no ar-condicionado, então dá para esperar um pouquinho mais. Aí você começa a conectar as pessoas ali dentro mesmo. Você deu um recado muito importante para o empreendedor com essa sua mensagem, mas hoje nós temos uma onda em que muitos estão atacando o empresariado, dizendo que o empresário aqui está errado. O que você tem de mensagem para dar para este empregado em relação ao seu patrão? A partir de momento, eu sempre trouxe uma frase para mim, desde quando eu fui CLT, na época que eu era CLT, a frase, gente, é básico do básico. Dê a César o que é de César. Faça
pela empresa o que você gostaria que fosse feito para você. Mas sempre entregue o seu melhor, porque quando você entrega o seu melhor, você tem a recompensa da colheita. É fato. Então, o patrão está pedindo, vai lá, com o seu jeitinho, faça. Ele sabe o que ele está pedindo. Se ele está pedindo é porque ele quer também a sua evolução, porque a gente cresce junto com o empresário. A gente tem essa oportunidade de crescer. E aí só não pega a oportunidade quem não quer. Então, quem não cresce dentro da empresa, agora se eu ficar lá, ai, porque a empresa fez isso, ai, porque eu não posso isso. Não, foca em você, foca no seu autoconhecimento. Quanto mais você sugar conhecimento daquela empresa, depois você tem uma oportunidade lá na frente de você virar um empresário e ajudar outras pessoas a multiplicar vidas também. O empresário não é o seu inimigo. O empresário é a ponte que vai fazer você crescer também. Acho que as pessoas têm que entender isso, né, Márcia? Exatamente. O empresário, ele está ali para fortalecer. Você imagina assim, você sendo empresário, quantas famílias ele sustenta? Porque não é só você que está ali na empresa, é sua esposa, é seu filho, porque ele leva aquele dinheiro que ele ganha para dentro de casa. Então, é muito importante você valorizar o empresário. E outra, não está dando certo, vai lá, conversa com ele. Eu não me adaptei porque também tem sobre perfil, né, análise de perfil. Às vezes eu não estou no cargo correto, vai lá, conversa com ele. Eu não estou conseguindo me adaptar nessa função. Vamos conversar, o que você consegue fazer para mim? Porque muita gente acha também que o empresário é um monstro, né? É um não vou falar porque ele é isso, porque ele anda de carro importado. Você começa a olhar o que o cara tem. Você tem que olhar o que a empresa tem para te oferecer e o que você pode fazer. Se você recebe seu salário todo mês, se está tudo certo, você tem benefício, por que você vai reclamar? E outra, quem tem que se valorizar sempre é você. Então, se você não está satisfeito com a empresa que você está, vá procurar conhecimento, vai estudar mais para que você monte a sua própria empresa. O chefe, ele nunca promove a pessoa que quer ser promovida. Ele promove a pessoa que trabalha, que mostra o trabalho, não é isso? A promoção é automática. Você acha que a pessoa não está te vendo, ela está te vendo ali o tempo todo. E nunca se classifique como número. Eu sempre falava assim, quando eu trabalhava CLT, eu falava assim, peraí, eu ganho para aprender. Aí, o dia que eu tiver aprendido, eu não vou mais ganhar o que eu ganho hoje. Então, você começa a fazer seu salário. Mas, a partir do momento que você tem essa humildade de entender que você está ali para servir, sirva. E está tudo bem. Eu fui gerente financeiro de uma multinacional e o meu chefe, ele sempre dizia que quando você demite uma pessoa, você não está demitindo uma pessoa, você está demitindo uma família. Exatamente. Porque existe por trás dele uma família. E é isso mesmo, né? Com certeza. E aí você vai deixar seu filho olhar para você no final de semana, pai, eu queria comer um McDonald's, eu queria ir no shopping, porque por um orgulho, por algo que você não quis cumprir dentro da empresa. Então, é muito mais fácil você chamar um empresário para bater um papo, conversar e resolver. Inclusive, aproveitando também, as empresas estão colocando psicólogos, né? Empresas de RH para poder cuidar desses funcionários. Então, ali com a psicóloga, você consegue também falar abertamente para que ela leve também para o empresário, para que tenha essa comunicação. Não estou taxando também o empresário de santo, porque o próprio empresário também que não consegue se comunicar com a sua equipe, ele também tem que buscar ajuda com a empresa de RH, ou presencial na empresa, ou terceirizado, ele tem também que buscar ajuda, porque faz parte do processo. Então, os dois têm que se comunicar ali. A Márcia falou do McDonald's. Se o Mac quiser patrocinar a gente, nós estamos abertos a negociações, viu? Mas e você? Você escreveu um livro? Você tem uma história para contar? Você quer vir participar aqui do Diálogos de Escritor? Na descrição do vídeo vai ter o contato aí por e-mail. Você entra e você pode divulgar o seu livro aqui com a gente também, tá? Então, só entrar em contato com a gente. O Marlon Brando, ele tem uma frase famosa, é atribuída ao Marlon Brando uma frase que diz: você não precisa saber tudo, mas você tem que ter o telefone de quem sabe. Exatamente. Network é isso? Exatamente. E olha, praticamente o dia todo eu recebo pedidos lá no meu WhatsApp. Márcia, você conhece fulano? Você conhece quem faz isso? Você conhece quem faz aquilo? É o dia todo. Por quê? Porque você passa também confiança. Então, o network que você tem comigo, Márcia, você conhece fulano? E aí você acaba o quê? Indicando aquela pessoa e facilitando o quê? Um processo, uma ponte. Você vira uma ponte de estratégias ali que a pessoa não precisa sofrer com um advogado ruim, com um escritor ruim, com um mentor ruim. Você já vai pulando
para você não sofrer. Você diz aqui também no seu livro que a adaptação não é sobre o outro, e sim sobre você. Me diga, como que funciona isso? Como é que é? Porque sempre será sobre nós. Não adianta eu querer mudar você para que eu faça o networking. Porque aí eu vou lá no grupo, vamos pegar aqui como exemplo um fato. Eu chego num grupo novo de empreendedores. Aí eu chego lá achando que todo mundo vai vir em mim, vai me abraçar, vai me beijar e vai me jogar flores. Não. A adaptação tem que vir de você, porque às vezes... Porque mulher tem muito disso, né? Ai, não fica a cara. Ai, não olhou pra mim. Ai, não me cumprimentou. Então, não. Faça você. Ah, mas ela nem olhou. Se ela não olhou, vai lá. Oi, tudo bem? Eu tô aqui, eu existo. Porque é sobre você fazer por você. Qual que é o seu objetivo? Se você for lá buscar novas pessoas, novos contatos, você tem que dar o primeiro passo. E se a pessoa não sei lá, te tratou com frieza, tá tudo bem, mas você fez sua parte. Mas você não precisa também levar isso para a vida. Então, essa adaptação eu falo sobre isso. E qual que é o recado para quem acha network inútil? Para quem acha network inútil, fica em casa, sentada no sofá, pensando, olhando o Instagram lá, invejando a vida de quem está lá no network, comendo, bebendo, se relacionando e crescendo cada dia mais. A escolha é sua. E por falar em Instagram, segue lá o Instagram do Sempre um Livro. Também está disponível para vocês na descrição do vídeo. Vai ficar também o Instagram da Márcia. Qual é o seu Instagram, Márcia, para o pessoal poder seguir? É by Márcia Moreira. BY Márcia Moreira. Para ficar fácil também vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O Instagram da Márcia. Então, outra parte importante aqui do seu livro, você diz o seguinte: na ausência do network, a pessoa vive de maneira isolada, focada apenas no seu mundo, sem sequer imaginar que poderia encontrar alguém para agregar com dicas. A pessoa isolada não evolui. Não evolui, não cresce. Ela acha que está ali. Porque tem pessoas também que falam assim: ah, não, já vendo o suficiente, ah, não estou procurando, não quero. Mas será que você não está vivendo uma vida medíocre, fechada no seu mundinho? Porque nós estamos nesse mundo para nos relacionar com pessoas. E se você não se relaciona, a vida não faz sentido. Até o pessoal que eu me relacionei na sala de aula, eles não queriam conversar comigo. Quem tinha que dar o primeiro passo era eu. E eu era chata, porque eu nunca faltava. Eu sempre fazia todas as tarefas, então chegava de sexta-feira, porque de sexta-feira ninguém quer ir para a faculdade. Aí, chegava na sexta-feira, eu falava, eu vou. Aí, chamava um outro amigo, que é o Michael, foi uma pessoa incrível que eu conheci na sala de aula. Ele foi meu apoio, eu fui a ponte dele, ele foi minha ponte. Ele era deficiente auditivo, ele é, né? E, então, assim, eu ajudava muito ele me ajudava porque ele tinha um conhecimento muito maior que o meu. E eu falava, de sexta-feira você vem, pode vir que a gente vai. Aí, chegava lá, só tinha nós dois na sala, na sexta. Aí, a professora falava assim, eu vou ter que colocar falta para os outros. Eu falava, pode colocar. Porque não é porque é sexta-feira que eu não vou estudar. E aí eles queriam me matar na segunda-feira, falava para eu ir arrumar um namorado, para eu ir caçar alguma coisa para fazer. Mas eu falava, não, eu vim estudar. Porque o meu foco é estudar e concluir a minha faculdade. Mas então isso não é chatice, isso é propósito. Porque eu aposto que hoje você está muito melhor do que muita gente que fez curso com você. Exatamente. Até dos 35 alunos... Na época, quem se formou dentro do prazo, dentro da formalidade ali, foram somente 15. Então, desses 15, eu estava no meio. Porque eu acreditei na entrega da faculdade e eu fiz a minha parte. Porque também, se você não faz sua parte, não tem resultado. Não adianta eu achar que eu ia lá na faculdade, ficar na hora, descer todo dia para o recreio, para ficar olhando, paquerando. Não é isso. Era sobre focar e aprender. E, principalmente, aprender algo... que eu fui lá para aprender. Olha que ironia do destino, porque eu estava fugindo de pessoas e eu fui lá para aprender a fazer programa. Como assim, Márcia? Você vai sair de um atendimento para ir aprender a fazer programa? E aí é onde você entra nesse linguagem de programação. É sempre sobre o ser humano, né? Igual o pessoal diz, a inteligência artificial vai dominar o mundo, mas... a inteligência artificial precisa de um humano por trás dela. Ela não age sozinha. Ela precisa sempre... até ela precisa de network, precisa de se sociabilizar com as pessoas. E dentro do seu livro aqui, você fala da questão de ser. Ser é um estado de condição ou situação? O que é ser? Você é o quê? Como é ser?
Ser é a partir do momento que você acredita no que você já é lá na frente. Você já tem uma visão de futuro e você já começa a desenhar ele aqui. Então, eu já sou. Até quando a gente fala, eu já sou milionário, então eu já vivo. E milionário eu não falo sobre ter uma conta lá no banco e ter o dinheiro, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não é próspera. Então, você ser próspera e entender que quando você já começa o seu comportamento, até dentro da empresa, voltando para a empresa, mas eu queria ser líder, eu queria ser chefe, eu queria mandar, não sei o quê. Eu não queria uma oportunidade. Mas se você não é, ele não vai olhar para você. Se você for se comportar com desleixo, sem comprometimento, o empresário não vai olhar para você. Então, ser antes de ter faz parte, sim, e hoje eu sou antes de ter. E eu vivo esse propósito. Como plantar, Márcia? Nós temos aqui um trecho que você fala que a gente tem que aprender a plantar. Como plantar? Porque hoje em dia o pessoal quer colher sem plantar e não dá. Aí não existe, né? Não existe almoço grátis. Uhum. Ninguém. E outra, é um fato que quando você ganha também, quando vem de graça, quando a pessoa não paga, ela não se compromete. Quando ela não se compromete, ela não muda. Então, é preciso plantar realmente a sementinha daquilo que você quer. O que você está desejando? Porque aí é muito pessoal. O que você quer para o seu futuro? Mas eu gostaria aqui da minha loja lotada. Mas o que você está... Qual que é a ação? Porque o impossível você deixa para Deus. Mas e o dia a dia? O movimento, a ação depende de você. Porque eu poderia ficar sentada esperando cair do céu. Mas todo dia a gente levanta cedo. 5 horas da manhã, a gente está lá no grupo já, conversando com as meninas, para mostrar o quê? Que faz parte, não é sacrifício. É sobre você ter prazer de se relacionar com essas pessoas. E também acreditar no trabalho delas. Porque a gente sabe que é difícil. Então, plantar é todo dia. O que você acha que você plantando na sua loja, no seu empreendimento, você consegue alcançar? Porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe que tem que fazer. Só que aí vem o quê? A preguiça, a procrastinação, a falta de vontade. Ó vida, ó céu, ó morte. É sobre isso. Então, o segredo é olhar na frente. Onde você quer estar, é isso. É a visão de futuro. A pessoa que não tem visão de futuro, ela não chega em lugar nenhum. Porque o cérebro não processa o desconhecido. Então, a partir do momento que você cria na sua mente o seu futuro, você já está enxergando ele lá. Então, você já começa a se comportar. Eu tenho que me comportar. Se eu quero chegar a ser alguém lá na frente, uma empresária, uma mentora, uma palestrante, eu já tenho que estar me comportando assim. E a gente vai se transformando. Conforme você vai adquirindo conhecimento, você vai se transformando aos pouquinhos. E está tudo bem. Um outro ponto que... aqui você me pegou muito, aqui no seu capítulo, será? Que você diz: o poder de contar histórias é divino. Bandeira escritor, crítico literário, o canal é sobre livros. Aí aqui eu senti quase me abraçado, porque é isso mesmo. Você me abraçou aqui porque é um poder divino mesmo. E você teve o poder divino aqui de compartilhar um pouco da sua história e do seu sucesso com a gente. Você é uma mulher de sucesso. E sua relação com a sua própria história e com a história dos outros? Isso é um poder divino. Qual é a sua relação? Tanto com a sua história como a história dos outros. É algo assim, realmente divino. É algo que você não consegue externar, tá? Porque não tem explicação. É algo que você não consegue externar, porque quando você vai conhecer a história também das outras pessoas e você vai externar isso, colocar num livro, isso é muito delicado. Porque vai falar, não, mas é só lá contar que você estudou. Não é sobre isso. Porque tem uma essência. E quando você conta a verdade, quando você conta a sua história, porque é uma simples... Para mim, mas o que tem? Ela fez um curso de tecnologia, só isso? Não. É o que eu passei, é o processo que eu passei. Então, só eu sei contar o meu processo. E a outra pessoa também. Então, a sua história pode ser a história assim. Eu passei num concurso público. Eu escrevi um diário. Eu criei um Instagram. Mas aí, dali, a minha vida se transformou. Então, eu entendo como isso. Vocês que acompanham o canal há um longo tempo sabem que eu sempre digo que você pode escrever sobre qualquer assunto. Ser escritor é desenvolver um assunto que você domina. É contar uma história, é compartilhar o seu conhecimento e você pode escrever o que você quiser. A Márcia não tinha a menor experiência com escrever e escreveu uma das coisas maravilhosas aqui que tem dentro desse livro.
porque ela costuma dizer, eu concordo, ela é uma mulher de milhões. Então, como que a gente aplica, Márcia? Você disse aqui no livro, uma dica de milhões é desvendar estratégias eficazes para utilizar redes sociais. E você domina as redes sociais, te sigo lá, bem entendo, bem sei. Que dica você deixa para o pessoal se desenvolver mais nas redes sociais? A primeira dica, contrate as Moreiras para desenvolver mais, que a gente ajuda, pega na sua mão e faz acontecer. Então fala para nós sobre isso, além do AME, o que mais que você faz? Então, aí eu também tenho trabalho, a gente tem uma empresa, uma produtora digital, onde eu e minha irmã, nós somos à frente da empresa, para que a gente faça esse trabalho também com mulheres. Aí vem a parte de mentoria, cursos preparatórios para redes sociais e gravação, produção de conteúdo para as empresas, divulgando empresas também e participando de eventos. Então, por que a Márcia saiu lá da parte, nossa, mas e aí, você não foi para a vida de programadora? Deus tinha outro propósito. Então, o meu propósito não era ali aprender programação. Eu achava que era você programa pessoas. Exatamente. Porque a programação é 0 e 1. Uhum. E aí, com pessoas, você pega e fala assim, nossa, é mais que isso. Então, esse trabalho que a gente faz é um trabalho também humanizado de mentoria também, que você consegue desvendar e ajudar a pessoa a resolver a parte emocional também. Então, isso é uma conexão também divina. Como que chama essa empresa que faz essa parte para nós? Conta para nós. É a Opção Produtora Digital. Tem Instagram? Tem. Só que by BY As Moreiras. Sim, já vamos deixar na descrição também para vocês poderem seguir lá. Ó. Já deu a dica aqui, mulher de milhões, já deu a dica de milhões. O que é uma comunicação efetiva? Uma comunicação... engasguei aqui, deixa eu beber uma água. Uma comunicação efetiva é quando você consegue se comunicar, quando você realmente entrega aquilo que você quer entregar. Porque muitas vezes eu falo, não falei nada. Aí você fala, nossa, mas eu fui lá naquele network, a pessoa falou, o que ela faz? Não consegui entender. Uhum. Então, quando você sabe o que você faz, porque assim, é sobre o autoconhecimento, quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você faz, quando você sabe para que você está fazendo isso, você tem essa comunicação efetiva. Realmente, eu entrego aquilo que eu estou falando. Então, quando você não... Porque tem muita gente que conversa, mas não se comunica. Uhum. Né? E mesmo independente do linguajar, de gíria que as pessoas usam, mas se você consegue se comunicar... mas eu não consigo falar certo. Fala do seu jeito. Você começa e depois você melhora. Eu consegui ver muito de comunicação efetiva nesse seu texto. Que ele é claro, ele é limpo, ele vai direto ao ponto, ele resolve. E nosso canal, como é sobre livro, eu deixo aqui a recomendação muito do DNA Empreendedor, principalmente o capítulo da Márcia. Para você que não sabe como escrever, esse capítulo é uma aula. Ela ensina de forma sucinta o que ela quer dizer. Então, recomendo mais uma vez aqui. Já caminhando para o fim dessa nossa entrevista, no seu parágrafo final você diz: o tempo passa e não podemos perder a oportunidade. E o que a gente mais vê hoje são pessoas perdendo a oportunidade. Tá, mas como a gente enxerga essa oportunidade, Márcia? Então, aí eu vou contar rapidinho, então, porque já está finalizando aí, sobre network, mais um network estratégico. Quando eu fui convidada por uma amiga para ir para São Paulo, Alphaville, para participar de uma mentoria, de uma imersão de 2 dias. E lá me conectei com uma outra pessoa. Ela era lá de Minas. E a nossa conexão foi tão automática, sem realmente... foi sobre realmente pessoas. Você se conectar, ela te escutar, eu escutar ela e admirar aquele momento ali que a gente estava vivendo. E ali, naquele momento, ela foi embora, eu fui embora. Só que eu estava com o meu livro. E o meu livro conectou com ela. E ela levou. Quando ela chegou na cidade dela, ela pegou e me mandou mensagem. Falou, Márcia, eu quero te fazer um convite. Eu faço um trabalho assim, é um final de semana, e você vai vir, é assim, eu quero você comigo. Gostei muito da sua energia, vem se conectar. E eu fui, fiquei nesse período. E aí, esse network durou, conversa vai, conversa bem. Então, é sobre você, de vez em quando, vai lá, conversa e pronto. Só que aí, recentemente, essa mesma pessoa me ligou. Falou, Márcia, vai ter uma imersão lá na Suíça.
e eu quero você comigo. Porque eu quero essa energia, eu quero essa parte humana, porque a gente sente falta. Igual você falou da inteligência artificial. Ela veio, mas se você também não souber se comunicar com ela, não vai adiantar. Ela vai te entregar o errado. E aí, eu recebi esse convite para que eu faça uma palestra lá na Suíça para brasileiros. Então, será para pessoas líderes e empresários, empreendedores também que vivem lá. Então, é uma oportunidade, foi aqui, através de um network que eu fiz lá atrás. E ele veio sobre a plantar e colher. Sim. É interessante tudo isso porque uma mulher que cuidava de pessoas adoentadas, sai daquilo, quer ficar longe de pessoas, vai cuidar de programação de sistemas e acaba dando palestra na Suíça para pessoas. Então, assim, sim, propósito é isso, né? Você não consegue fugir do seu propósito. E você mostra isso pra gente. Eu quero recomendar mais uma vez o DNA Empreendedor. São 31 textos sobre empreendedorismo, mas não é só isso. Se você está na dúvida se você vai gostar deste livro, se você não quer começar pelos primeiros, eu recomendo que você vá ao capítulo 22, escrito pela Márcia, e vai ser impossível você não completar essa leitura, porque ela sabe te cativar muito aqui nesse capítulo. Quero agradecer muito a sua participação, foi um prazer ter você aqui nesse dia de estreia. Não poderia ter sido melhor, tá? Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Obrigada. Tá? E dê uma última mensagem aí para os nossos telespectadores. Transforme-se numa corrente gigante para abraçar o mundo. E aí, voe, você pode. Você pode ser tudo aquilo que você quiser. Ela vai trazer chocolate da Suíça para mim. Então... Já tem um monte de encomenda aí, gente. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se gostou do Diálogo de Escritor, quer participar, entre em contato com o e-mail que está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like, o seu comentário. Se aqui é o Sempre um Livro, prazer da leitura. Muito obrigado. Eu que agradeço.